Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos aí à nossa última unidade que fala aí sobre o novíssimo mundo, né? Também conhecido aí como o último continente a ser descoberto pelos europeus, a Oceania. E ao final da aula a gente vai poder identificar aí os principais aspectos socioeconômicos e geográficos da Oceania e dos seus principais países. Então, vamos nessa. Bom, galera, vocês devem lembrar aqui que lá no começo, entre as primeiras unidades, a gente teve uma aula que falava sobre as diferentes formas de se dividir o mundo que a geografia utilizava, né, para poder dar conta da realidade concreta. Pois bem, lá naquela aula, a gente falava sobre a Oceania e acho que vocês vão lembrar que a Oceania, ela está situada no hemisfério sul, mas quando a gente está falando de eixo econômico, a gente transfere ela para o norte, né? A Oceania aí tem sobretudo a Austrália e a Nova Zelândia entre o rol aí dos países mais ricos do mundo, das economias aí ditas desenvolvidas, né? Então, pessoal, para a gente poder agora aprofundar sobre aí aspectos geográficos e socioeconômicos da Oceania, é legal ter isso em mente. Então a gente sabe aí, quando a gente fala de Austrália e Nova Zelândia, a gente está falando de países desenvolvidos. Entretanto, o continente da Oceania, pessoal, ele não é composto só pela Austrália e Nova Zelândia. Esses são os países maiores e que têm mais relevância para o contexto regional. Mas quando a gente fala de Nova Zelândia, a gente está falando de outras dezenas ali de países que são ilhas também, são compostos ali por ilhas. Então tem a região ali que a gente vai falar da Australásia, vai ter a região também da Melanésia e da Micronésia, mas isso aí a gente vai ver mais para frente. O importante é lembrar desses dois principais países a princípio, Austrália e Nova Zelândia, tá bom? Bom, galera, quando a gente está falando aí sobre a população, né, total do continente da Oceania, a gente fala sobre a menor população por continente do mundo. É o continente menos habitado do mundo, que tem um total aí de 38 milhões de habitantes. Só para a gente ter um parâmetro, né? A cidade de São Paulo hoje tem mais aí de 12 milhões de habitantes. Então a gente pode ter um parâmetro. A gente está comparando aí a população de uma cidade brasileira com um continente. A gente já pode ver que não é aí um continente tão habitado aí quanto a América ou a Ásia, por exemplo. Só os três países mais populosos do continente, que são a Austrália, Papua Nova Guiné e Nova Zelândia, contam aí com cerca de 87% da população do continente, tá? Lembrando aí que são mais de 10 outros países aí no continente da Oceania, tá bom? Então a gente tem aí as ilhas Fiji e Salomão, por exemplo, que tem aí cerca de uma população aí de 1,5 milhão de habitantes. E aí os demais países vão ter populações menores ali com algumas centenas de milhares de habitantes aí em suas populações, tá? Bom, pessoal, os povos que constituem a população da Oceania podem ser divididos em dois grandes grupos, primeiramente, para a gente poder entender quem foi que deu origem a essa população que hoje corresponde à população da Oceania. Então, dois grandes grupos. O primeiro grupo populacional era o grupo originário, né? Eram os povos originários que já estavam lá, os nativos, né? E o segundo grupo era o grupo de colonos europeus de origem aí anglo-saxônica, né? Eram ali os ingleses, por assim dizer. E aí, pessoal, entre os povos nativos, a gente tem diversos grupos, né? Os australóides, melanésios, polinésios, maores. Pessoal, muitos desses povos nativos foram exterminados pelos europeus que se julgavam superiores, tá? Infelizmente, a gente já conhece esse filme e é um filme que se repete aí, se repetiu ao longo da história. Então, os primeiros colonos ali que chegaram ali no século XVIII, na região da Oceania, eles acabaram aí promovendo então ao longo aí dos anos extermínios dessas populações, simplesmente
por se julgarem superiores de uma etnia, de uma origem étnica superior àquela dos indivíduos nativos. Bom, pessoal, então aqui a gente pode lembrar que esse tipo de preconceito realmente, esse tipo de preconceito étnico, né, de racismo, ele ocorreu aí em diversas regiões do mundo. A gente tem, por exemplo, o extermínio dos povos indígenas aqui no Brasil. A gente teve o exemplo dos escravos africanos negros que foram ali, tiveram suas vidas sacrificadas e dedicadas unicamente ao trabalho escravo. Isso tudo para atender às necessidades coloniais, né, de conquista e de expansão econômica dos europeus. Então, esse é um filme que realmente se repete ao longo da história, em alguns momentos diversos e territórios diversos. O racismo realmente ele faz parte aí da história de muitas partes do mundo. Bom, galera, entrando aí no assunto economia, a gente sabe bem que, como já foi mencionado mais para o começo da aula, a Austrália e a Nova Zelândia se destacam aí como as maiores economias do continente. Então a gente vai olhar aí por duas óticas. A gente tem a ótica dos países desenvolvidos do continente, que são a Austrália e a Nova Zelândia, e a ótica aí dos demais, né, dos países que são menores aí, tanto em tamanho quanto em economia, tá? A gente vai ter aí, então, tanto na Austrália quanto na Nova Zelândia, a gente vai ter aí já, por exemplo, uma mecanização aí da agricultura e da pecuária. Então, vai ter um uso aí de um maquinário mais avançado, de técnicas mais modernas aí de cultivo. E eles vão ter uma produção moderna também aí de mercadorias aí como vinho, como trigo, tabaco, além de um alto grau aí de industrialização de produtos relacionados à siderurgia, aos alimentos e ao petróleo. Bom, pessoal, a Austrália é ainda aí o maior produtor de bauxita do mundo. A bauxita, ela é uma matéria-prima utilizada aí para a produção do alumínio, tá? E aí, onde é que o alumínio entra, né, no circuito assim de industrialização e comércio? A gente está falando do alumínio, por exemplo, quando a gente fala de latinhas de refrigerante, tá? Então, a bauxita aí, ela é um dos carros-chefe da economia da Austrália. Agora, quando a gente está falando sobre os outros países que não têm economias desenvolvidas, a gente está falando aí, por exemplo, de uma economia baseada no turismo e na produção aí agrícola primária, tá? Mais básica e mais rudimentar também. Exploração aí de recursos naturais e aí com poucos aspectos aí de modernização que a gente vê, por exemplo, na Austrália e na Nova Zelândia, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, a realização de agricultura nessa foto aqui na Papua Nova Guiné, né? Em áreas mais montanhosas a gente pode ver como é completamente diferente do tipo de produção agrícola que a gente tem lá no slide anterior, que mostra ali aquelas máquinas mais avançadas, né, que são utilizadas pelos países desenvolvidos, né, que usam ali da agricultura para alavancar ali as suas economias. A gente vê que aqui é outro tipo de agricultura, a gente está falando de outra realidade econômica, de outro tipo de produção. Ó, galera, aqui do lado esquerdo a gente tem uma foto que representa bem aí como que é uma indústria aí de laticínios, né, na Nova Zelândia, de produtos derivados do leite, e ao lado direito a gente tem aí atrativos turísticos aí nas Ilhas Fiji, né? E agora uma coisa interessante é que certamente se você já ouviu falar aí sobre a Austrália, sobre a Nova Zelândia, sobre a Polinésia Francesa, por exemplo, sobre o Tahiti, né? A gente já ouviu falar também sobre a exploração aí do turismo, né? Que é realmente um atrativo muito forte para esses países, até na própria Nova Zelândia também, não sei se eu mencionei agora, mas aí são países que têm belezas naturais aí, a gente vai ver mais para frente, que são países que têm, por exemplo, espécies aí raras, né? De animais, aí tem uma natureza bastante diversa, talvez aí a mais diversa do mundo, né?
Bom, pessoal, e aqui a gente tem os IDHs, né, dos principais países desse continente aí que se destacam bastante, né? Olha só que interessante, a Austrália tem aí o segundo maior IDH do mundo, né? De 938, né? 0,938, lembrando mais uma vez que os IDHs são medidos entre 0 e 1. Então, esse IDH está bem próximo a 1, né, da Austrália, que está aí na segunda posição, ficando atrás aí somente do IDH da Noruega, tá bom? Já a Nova Zelândia fica aí na sexta posição, também entre os maiores IDHs do mundo, IDH aí de 0,919. E aí é interessante a gente pensar no abismo que existe entre a qualidade de vida nesses dois países, né? Nesses países que são os mais conhecidos e que têm as economias mais desenvolvidas do continente, e se a gente for comparar com os demais países, né? Com os países vizinhos ali das pequenas ilhas. Olha só, pessoal, que interessante. Aqui nessa foto a gente tem a cidade de Apia, né? Capital da Samoa. Lembrando aí que Samoa é um dos países aí que compõem também o continente da Oceania. Então é um nome bem fácil de gravar. E para que a gente saia aí do óbvio aí de Austrália e Nova Zelândia, vamos aí inserir um outro país aí, além das Ilhas Fiji também, que a gente já mencionou, vamos inserir aí Samoa. Vamos tentar gravar o nome aí. Então a gente vai pensar, quando a gente pensa em Ilhas Fiji e Samoa, a gente está falando de realidades parecidas. Então, esses países eles estão aí com 0,702 de IDH. Ainda não é um IDH baixo, né? Mas está bem abaixo dos IDHs da Austrália e da Nova Zelândia, concordam? Realmente tem aí uma disparidade, a gente está falando de realidades diferentes, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com IDHs ali que estão na casa dos 0,300, aí realmente são IDHs muito baixos. E esse aqui, o IDH de 0,702, tá alto, né? Mas vamos comparar ali com a realidade próxima dos países vizinhos, Austrália e Nova Zelândia. Bom, pessoal, agora descendo aí para um terceiro patamar social, né, de desenvolvimento na Oceania, a gente vai falar de outros países que compõem também o mesmo continente, que são aí as Ilhas Salomão e Papua Nova Guiné. Lembrando então, todos esses países, pessoal, fazem parte da Oceania. Eu sei que a gente está falando aqui de realidades completamente distintas, mas a gente ainda está falando de países que correspondem, que fazem parte da mesma Oceania, do mesmo continente, tá? Olha só, que diferença. A gente está falando, por exemplo, quando a gente fala dos IDHs da Austrália e da Nova Zelândia, a gente está falando de IDHs aí mais ou menos na casa do 0,900, né? De 900, por assim dizer. Quando a gente fala de Samoa, a gente já está na casa dos 700. E aqui agora, Ilha Salomão e Papua Nova Guiné, a gente já está falando, olha só, de 530 e 466, que estão bem abaixo, né, pessoal? E realmente são considerados aí como países subdesenvolvidos mesmo, níveis baixos aí, refletindo um subdesenvolvimento humano, condições aí precárias, por exemplo, do sistema de saúde, das redes de ensino, né, que são ofertadas aí pelos países. Então, esses países não têm uma economia tão diversificada como, por exemplo, o Samoa tem, que tem uma indústria ali um pouco mais desenvolvida, ou como a Austrália e a Nova Zelândia têm indústrias bastante desenvolvidas e diversas atividades econômicas acontecendo no país, né? Nesses países desenvolvidos da Oceania, a gente tem o turismo acontecendo bem, a indústria acontecendo bem, a exploração de recursos naturais acontecendo bem, a agricultura acontecendo bem. Aqui nesses países que não estão aí num nível tão alto ou até num nível baixo de subdesenvolvimento, de desenvolvimento, a gente está falando de países que vivem basicamente da agricultura e do turismo, tá? E aí é um turismo realmente que não ocorre em níveis como, por exemplo, acontece nesses países que são desenvolvidos, tá? Então é um setor ali turístico que vai ter um dinheiro, um capital bem concentrado na mão ali dos resorts, né, dos hotéis,
que não vai circular tão bem ali nos demais setores da sociedade e por isso não vai beneficiar tão bem, não vai influenciar aí numa melhora, num aumento nos níveis de qualidade de vida dos países. Bom, pessoal, então importante a gente frisar aqui, né, que essa ideia que a gente tem da Oceania ser um continente completamente desenvolvido é bastante equivocada, né? Na medida que a gente tem, por exemplo, a Austrália e a Nova Zelândia como parâmetros. Quando a gente aproxima aí um pouco mais as outras ilhas ali, os outros pequenos países que compõem também a Oceania, que constituem a Oceania, a gente vai ver que tem níveis aí muito grandes, existem aí abismos sociais, realidades sociais completamente diferentes entre Austrália e Nova Zelândia e os demais países do continente, tá bom? Vamos manter isso aí em mente. Bom, pessoal, uma curiosidade aí bastante peculiar a respeito da história da Austrália especificamente, está bastante conectada à história da Inglaterra e à história da Revolução Industrial, por exemplo. Quando a Inglaterra começa a despontar ali na economia industrial, começa a surgir riquezas, claro, para os donos das indústrias, mas também começa a surgir pobreza e começa também a surgir aí, a aumentar a criminalidade no país. Então, as cadeias começam a ficar ali superlotadas. E para poder lidar com as cadeias superlotadas, o governo inglês passa a mandar esse excedente aí desses presos para a Austrália, para o território da Austrália. Acaba, pessoal, que com o passar do tempo, interessante observar isso, que o primeiro batalhão de polícia formado na Austrália, ele foi constituído ali pelos presos que apresentaram bom comportamento e aí eles passaram a representar e a compor o corpo policial desse país. Bastante interessante e engraçado, né? Esse aspecto da história. Mas então, pessoal, a gente sabe que a Austrália e a Nova Zelândia, né? Então são hoje aí os países mais desenvolvidos da Oceania e, portanto, eles conseguem explorar bem aí os ramos do turismo, conseguem oferecer ótimos serviços aí de saúde, educação, tem aí uma indústria bastante diversificada, uma agricultura bastante frutífera, né, em todos os sentidos, e inclusive se torna um país bastante interessante aí para migrantes, né, muitos migrantes aí, inclusive brasileiros, deixam seus países aí de origem para viverem nesses países, mais especificamente na Austrália, né? Bom, pessoal, assim como no Brasil, né, o sistema educacional australiano é dividido também em níveis fundamental, médio e superior, né? Tem aí pós-graduação, nível técnico, assim como tem no Brasil. A diferença principal é que a educação ela é valorizada lá tanto nos níveis básicos ali, quanto no nível superior também da educação, né? A pesquisa científica, a ciência é bastante valorizada. Na educação básica, por exemplo, a educação, o que uma pessoa, um aluno de escola pública estuda e o que um aluno de escola particular estuda, é exatamente a mesma coisa. Então não tem aí essa diferença, por exemplo, que vai acontecer aí em outros países, como acontece em alguns estados aí do Brasil, né? Bom, pessoal, então a gente falou um pouco aí sobre a educação básica da Austrália, né? Que é uma educação aí de qualidade, reconhecida internacionalmente. Mas uma das coisas aí que movimentam inclusive a economia da Austrália está relacionada à educação também, né? Quando a gente está falando sobre educação superior, né? Sobre graduação e pós-graduação, né? Mestrado, doutorado. A Austrália é também referência aí nesses âmbitos, nessas modalidades de estudo, tá? A diferença é que a maioria das instituições ali, até as do governo australiano, elas não são gratuitas, como acontece aqui no Brasil, por exemplo, que tem as universidades públicas, né, que são inteiramente grátis, né? Você não paga, a gente tem a UNB aqui em Brasília, tem as universidades estaduais aí nos outros estados e federais também.
Para os cidadãos australianos, por exemplo, lá na Austrália, tem esse sistema aí de crédito estudantil, né, que permite que você estude primeiro e depois pague ao final do seu curso, ali com tempo depois de formado e empregado, você vai poder pagar ali as suas parcelas ali das despesas que você gerou enquanto fazia faculdade, né? E isso acaba se tornando aí um atrativo também. Então acaba que o turismo na Austrália ele não é só atraído pelas belezas naturais, pelos atrativos, né, pelos monumentos, mas também o turismo se torna aí atrativo porque também tem a procura aí de muitos intercambistas, né, que vão aí para a Austrália, tem muitos eventos científicos também, comerciais, eventos esportivos, então acaba que o incentivo aí sobre a educação, ele acaba refletindo também um pouco no setor do turismo. Bom, pessoal, quando a gente fala sobre o turismo na Austrália, a gente pode falar sobre um setor bastante forte, né? A Austrália está entre os 20 países mais procurados quando o assunto é turismo, né? Isso em todos os aspectos. No aspecto ali mais voltado para a educação, como eu mencionei, tanto como para um turismo aí de férias, né? Um turismo de lazer, né? Que a gente chama. Entretanto, pessoal, tem um agravante. Se a gente for olhar no mapa mundi, a Oceania e a Austrália aí se encontram realmente muito distantes da maioria aí dos países do mundo, tá, pessoal? Então isso acaba se tornando aí um empecilho para que alguns turistas procurem, né? Não apenas pelo custo aí de pagar por passagens aéreas que são muito caras, se vocês quiserem dar uma olhada no preço que custa aí uma passagem saindo do Brasil para a Austrália, realmente são passagens das mais caras que a gente pode encontrar. Como também aí pelas horas de voo, né, pessoal? Não é todo mundo que está disposto a ficar várias horas no avião, pegando várias conexões para conseguir chegar no país. Então, muitas vezes alguns turismos, dependendo das partes do mundo, né, eles acabam procurando outros lugares, outros países para visitarem. Bom, galera, agora largando um pouco aí a Austrália de mão e falando sobre a Nova Zelândia, a gente pode retomar esse aspecto que a gente já mencionou, de que a Nova Zelândia está entre os países com maior IDH do mundo, embora seja aí um país pouco populoso, né? Mas ainda dentro dos parâmetros da ONU, ele é um país aí bastante desenvolvido e chama a atenção aí de muitas pessoas ao redor do planeta. Bom, pessoal, assim como a gente já viu lá no caso da Austrália, o sistema educacional da Nova Zelândia também se destaca pela qualidade, tá? São realmente aí escolas com a qualidade altíssima, com nível alto de qualidade, sendo que a maioria dessas escolas são públicas. Só que quando a gente está falando aí da educação superior, né, das universidades, a gente está falando de pós-graduação, de escolas politécnicas, aí a gente já está falando de instituições privadas, tá? Particulares. E aí, no país inteiro, né, na Nova Zelândia, são apenas aí 8 instituições de nível superior, tá bom? Mas se a gente for considerar, por exemplo, o tamanho da população do país e o tamanho do país em si, 8 universidades e 8 instituições de educação superior já são suficientes, né, para atender todos os estudantes. Bom, pessoal, o setor turístico aí também da Nova Zelândia tem bastante destaque, tá? Devido à localização ali em relação, lembra que a gente falou aos trópicos, a linha do Equador, devido à sua localização em termos de latitude, né? Que a gente está falando dessa posição aqui, ó. O Equador está aqui, a gente está falando desse posicionamento em relação ao Equador e, consequentemente, em relação ao Sol. Devido à posição aí da Nova Zelândia, então, eles contam com estações bem definidas, com estações quentes, né? Que possibilitam aí que as pessoas aproveitem, aí os turistas aproveitem, por exemplo, as praias, né, para praticar esportes, lazer, turismo, contemplação, enfim. E também no inverno, aí quando o inverno está mais frio, surge aí uma temporada de esqui lá nas montanhas. O pessoal resolve, os turistas vão para esquiar também. Então,
o clima do local também favorece bastante as atividades turísticas da Nova Zelândia. Bom, pessoal, é importante frisar que quando a gente fala sobre os aspectos físicos e naturais da Oceania, a gente tem que entender aí e não pode deixar de lembrar que a Austrália, se a gente consultar no mapa, a Austrália é gigantesca. A Austrália representa cerca de 90% do território da Oceania. Então, a Austrália ela vai ter a maior diversidade, porque ela é o maior território. Então, ela vai ter a maior diversidade, por exemplo, de aspectos físicos, naturais, a maior diversidade de climas. Se a gente for pensar, por exemplo, que os demais países aqui que a gente já abordou nessa aula, eles ficam ali só com 10%, cerca de 10% do território aí da Oceania para distribuir entre si. Então, só a Austrália dá conta de 90% dos territórios aí da Oceania. Então, aí com exceção da Nova Zelândia, né, que tem áreas de montanha e mais uma vez lembrando, áreas de montanha vão ser áreas geralmente mais frias, ao menos no topo, né? Geralmente dependendo aí da altitude, quando a gente está falando de 6.000 metros de altitude, a gente já está falando aí de neve no topo das montanhas, tá? Então, com exceção aí da Nova Zelândia, os outros países aí insulares, né, as outras ilhas da Oceania, não vão ter tanta diferença assim, porque elas estão situadas ali mais ou menos na mesma latitude, né? E então vão ter climas ali parecidos e elas acabam também tendo relevos parecidos. Bom, galera, então como já foi dito aqui, por ter o maior território, né, cerca aí de 90% do território da Oceania, a Austrália vai ser de fato o país que carrega a maior diversidade aí de ambientes, né, naturais, climáticos, de vegetação, enfim, vai ser a maior diversidade do continente. Então a gente pode ter uma clareza disso quando a gente olha, por exemplo, para esse mapa aqui do território australiano. A gente vê logo no centro, nessa região rosada aqui, que tem uma área imensa aí de deserto, né, pessoal? Então, o centro aí da Austrália é caracterizado pela região aí de deserto. Já aí essa região com uma corzinha um pouco mais de areia, na verdade é uma área de pradaria, né? É uma área aí bastante predominante, que já tem uma vegetação ali um pouco mais rasteira, mas é uma área que já vai ter ali ambientes mais propícios para a existência de uma biodiversidade imensa aí, né, que acontece aí no continente da Oceania, sobretudo na Austrália. E aí nas pontas a gente pode ver nas costas, né, principalmente na ponta sul e na norte, a gente vai ter aí na sul um clima mais temperado, então vai ser aí um clima que vai ter mais frio no inverno, e ali no norte a gente tem um clima mais tropical, né, que vai ser mais úmido, mais quente, mais chuvoso. Bom, pessoal, então tanto no norte quanto no sul predomina então o clima subtropical, tá, na Austrália, com a presença aí de áreas semiáridas e clima temperado ao sudoeste do país, na ilha de Tasmânia. Lembrando que na ilha de Tasmânia é onde ocorre lá o famoso demônio da Tasmânia, né? Um animal, um mamífero, aí bastante conhecido aí nos desenhos animados, né? Que é o famoso Tais. Já na região central da Austrália, a gente tem o clima desértico, como a gente pôde ver lá no mapa anterior, e que ocupa, realmente esse clima ocupa uma parcela considerável aí do território da Austrália. Bom, pessoal, esse é um daqueles slides aí que eu recomendo que vocês deem aquela pausada para observar alguns aspectos aí que só o mapa pode representar, né? Aqui a gente tem um mapa de relevo, né? Um mapa de hipossometria que demonstra aí justamente a variação entre a elevação aí dos terrenos na Austrália, no território da Austrália. A gente tem então aqui essas regiões mais escuras, né, com a coloração um pouco mais vermelha, que são as regiões mais elevadas, e as regiões mais verdes a gente tem, principalmente aí nas áreas costeiras, uma altitude de 0 metros, né, em relação ao nível do mar. Bom, pessoal, entre os destaques aí
A respeito da hidrografia na Austrália, a gente tem aí dois rios principais, o rio Darling e o rio Murray, que são localizados os dois aí na região sudeste, justamente onde o clima não é desértico, tá? E existe aí uma elevação do terreno. Se existe uma elevação do terreno, se o terreno está aqui, ó, nessa altura, e o nível do mar está aqui, e a água está aqui, ó, essa água ela vai esculpindo, né? Isso é assunto para uma outra aula, mas a água vai esculpindo aí essa superfície sólida da Terra, então vai favorecendo, no caso, favoreceu ao longo dos anos aí, e depois de muitos processos geológicos, favoreceu a formação de vales, tá, pessoal? Aqui nessa imagem a gente tem, por exemplo, uma foto do rio Darling, que a gente pode ver, por exemplo, como a paisagem, como a vegetação, né, principalmente a vegetação e essa vegetação mais rasteira também, esse capim, como essa paisagem se parece com a paisagem típica do cerrado, né, dos cerrados brasileiros. Essa vegetação é vegetação típica de savana. Querendo ou não, a savana ela se assemelha também ao nosso cerrado. Então, algumas ocorrências aí de solos, de tipos de solo, de vegetação, vão ser muito aí semelhantes e familiares aí em relação ao nosso cerrado. Bom, pessoal, então devido aí aos territórios áridos aí, né, da Austrália, e pouco aí banhados aí por rios, isso acaba implicando em alguns problemas aí socioeconômicos e de abastecimento mesmo de água para as populações australianas, tá? Agora aqui na imagem a gente tem um exemplo aqui de um animal típico, né? A população de cangurus na Austrália, inclusive, é maior do que a população humana. Agora eu não sei de cabeça exatamente a proporção, mas a gente sabe que a população de cangurus é maior que a população de seres humanos na Austrália, tá bom? Bom, galera, entrando rapidamente aqui nos aspectos físicos e naturais da Nova Zelândia, a gente pode tomar mais uma vez a Austrália como parâmetro. Então, a Austrália é um território grandão, a Nova Zelândia é um território bem menor, tá? E aí, se é um território bem menor, a gente já tem aí menos margem para uma diversidade tão grande quanto da Austrália, né? De clima e de ambientes, uma diversidade aí de aspectos geográficos de modo geral. Então, e aí outro parâmetro que a gente vai tomar também a partir da Austrália é o seguinte. Então, vamos supor que o Equador está aqui, a Austrália está aqui, a Nova Zelândia vai estar aqui. Então, a Austrália está mais próxima do Equador. Se está mais próximo do Equador, é o que? Mais quente, né? Se a Nova Zelândia está mais distante do Equador, ela vai ser menos quente que a Austrália, né? E é exatamente isso. O clima lá predominante vai ser um clima temperado, tá? Lembrando que a gente já mencionou aí, os climas temperados vão ser climas, então, que tem aí um calor ok, tá? Nas estações de calor. E vão ter um frio aí um pouco mais destacado do que outros climas aí um pouco mais quentes. Então, o frio realmente vai ser um frio, tá, pessoal? Na Nova Zelândia. Aqui a gente tem, por exemplo, uma região aí chamada de Alpes do Sul aí das ilhas aí do território da Nova Zelândia. E aí vai ter o Monte Cook, né, que é o ponto mais elevado da Nova Zelândia, que vai ter aqui. Vai ter a neve ocorrendo aí do topo do monte, tá bom? Bom, pessoal, então aí no relevo da Nova Zelândia a gente vai ter aí o destaque de cadeias montanhosas, mais uma vez. Acho que isso está bem frisado aqui, né? Que as montanhas aí, quanto mais você sobe, mais você perde temperatura, mais frio fica. Então a gente pode olhar aqui essa cadeia montanhosa aqui, por exemplo, demonstrando como existe essa proximidade das cadeias montanhosas com as planícies, por exemplo, que estão próximas ali ao litoral, tá? E aí é nessas planícies aí que vão crescer aí as cidades na Nova Zelândia, tá bom? Assim como na Austrália também, a Nova Zelândia tem uma hidrografia um pouco pobre, então aí você não tem uma teia aí, uma malha de rios aí abastecendo a região continental. Então as populações elas vão ficar ali um pouco reféns ali
das condições de abastecimento de cursos d'água mesmo ao longo do território, tá bom? Bom, pessoal, para fechar a nossa unidade aqui, né, a gente vai falar brevemente aqui, frisar algo que já foi dito lá no começo da aula. Os aspectos físicos, né, predominantes aí nos demais territórios, nas outras ilhas, né, da Oceania, eles vão ser bem parecidos ali, tá bom? Como são territórios pequenos, não são territórios ali que dão margem para uma grande diversificação de aspectos físicos, né, de relevo, de vegetação. Vai ser tudo muito parecido aí. Os climas vão variar um pouco de acordo com a posição geográfica de cada país, mas, enfim, frisando aqui que basicamente os aspectos físicos e naturais da Austrália eles foram aqui mais abordados, porque a Austrália corresponde ao maior território aí da Oceania, que eu tenho certeza que isso é um aspecto que foi bastante frisado na nossa aula. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa unidade. Uma unidade aí que a gente abordou bastante assuntos aí, bastantes assuntos, muitos assuntos. Agora eu me perdi aqui. Se é bastante, se é bastantes, se são bastantes. Mas enfim, vários assuntos. Entramos em vários assuntos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos aí. E espero encontrá-los em breve novamente. Obrigado, pessoal.